Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia, eu fui escolhido. Gente, Provérbios 15, 24. Vocês já devem ter visto em algum lugar algo parecido com o que você vai ler aqui. Vamos lá? Junto comigo? Para o sábio há o caminho que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno lá embaixo. Vocês já devem ter visto, né, e ouvido aquelas piadas de mineiro, não? Sim? Já recebeu alguma coisa no Facebook? O mineiro tem uma mania de comer as sílabas e emendar as palavras. Uma vez eu recebi um desses e-mails brincando, né, porque eu sou mineiro, dizendo receita de carne moída do mineiro. E começou com um quilo de carne, um dentaio, e foi tirando o maior sarro da minha nacionalidade. Mas um mineiro perdido, você sabe como é que ele falaria? O Isaac que me ensinou isso. Um mineiro perdido ia falar bem assim: um contou, de onde eu vim, para onde eu vou. Não é? Onde eu estou, de onde eu vim, para onde eu vou. E saber onde está, de onde veio e para onde vai é imprescindível para a gente em qualquer realização debaixo da terra. Sem saber onde que eu estou, de que lado eu vim e para onde eu vou, com certeza eu estou perdido. Estou completamente perdido. Então, se eu fizer a pergunta para você hoje: onde você está, de onde você veio e para onde você vai, você só não está perdido se você puder me dizer isso com muita clareza. Eu estou aqui, vim dali, estou indo para lá. Mas é claro que eu não estou falando de direção. Eu estou falando de vida. Eu estou falando de propósito. Quem lhe criou? Quem lhe trouxe até aqui? E aonde Ele quer que você chegue? Por isso o tema de hoje é: entenda e viva o seu chamado. Deus tem um propósito divino para a sua vida, e você precisa descobrir qual é o propósito. Não só descobrir, você precisa abraçar e viver esse propósito com toda intensidade. Afinal de contas, pense em você: por que você está aqui nessa terra? Afinal de contas, por que você está aqui? Por que você foi criado? Por que você está sentado nesse banquinho na minha frente hoje? Qual é o propósito de tudo isso? Por que Deus lhe fez do jeito que você é? Por que Ele colocou aí? Sem a resposta para essas perguntas, você acabará perdido na sua existência. Hoje é um dia da gente parar, de insistir em continuar, sabe-se lá para onde, e abraçar a direção divina para a sua vida. A maioria de nós vai vivendo à medida que a vida vai acontecendo, mas a gente não sabe aonde a gente quer chegar. A gente é levado pelo vento, levado pelas ondas, e aí vem os problemas e a gente não sabe por quê. Por que estamos enfrentando dificuldades? Por que não sabemos a resposta para as coisas? Talvez seja porque a gente continua andando, sem saber para onde, e insistindo em continuar andando. Hoje é momento de parar. Alguns de vocês talvez não saibam qual é o propósito divino para a sua vida, qual é o seu chamado. Alguns de vocês sabem, mas nunca o abraçaram com força e com fé. Ou já tentaram e desistiram. Lá em Provérbios 13, versículo 12, está escrito que a esperança que se adia faz adoecer o coração. O que eu entendo disso? Quando a gente começa uma coisa e não termina, o nosso coração se adoece porque a gente vai ficando frustrado. Talvez você esteja nessa condição, daquele que começou, sabe o que Deus quer, mas não leva adiante, se sente cansado e frustrado.
Hoje também é o dia de parar com isso. É o dia de você entender e viver o seu chamado para valer. Eu me lembro de um seminarista desafiando um bando de jovens numa igrejinha lá de Itamonte. Itamonte é muito famoso aqui no Seminário Presbiteriano do Sul. Muito famoso, não é, Rodrigo? Qual que é a fama que a gente tem aqui? Para começar, né? O Seminário Presbiteriano do Sul é apelidado do Semineiro Presbiteriano do Sul, porque dá muito mineiro lá. E há uma briga entre Itamonte e Três Corações, porque são as cidades que mais enviam seminaristas para o Seminário Presbiteriano do Sul. Vocês estão achando que é brincadeira? Quando eu estava no seminário, eu tinha 3 comigo. Não fiz errado, 3 comigo. 3. Eu tinha 3 conterrâneos. Éramos 4 mineiros de Itamonte. Começamos o seminário juntos, terminamos juntos. Estamos todo mundo no pastorado. Eu aqui em Campinas, os outros espalhados aí por outros cantos aí do Brasil. Esse seminarista uma vez estava pregando lá. Eu era jovenzinho. E ele dizia bem assim: se você desconfia que Deus te chamou para lá, para o norte, para o leste, para o sul, pega um avião, compra uma passagem e vai para lá o mais rápido que você puder. Seja obediente, persiga o teu chamado. Ah, não dá para levar um avião, não dá para ir, muito caro? Então faz o seguinte, compra uma passagem e vai de ônibus. E ele foi dizendo isso, é verdade, não dá para ir de avião, vamos de ônibus, né? Ah, não tem dinheiro para o ônibus? Não, então pega a bicicleta, vai andando de bicicleta, uma hora você chega lá. Não tem bicicleta? Corre, vai correndo. E ele foi cada vez diminuindo. Ah, não dá para correr que você tem a perna ruim? Vai andando. Ah, você se sente todo amarrado pela sua vida, preso. Aí ele disse bem assim: cai na direção do teu chamado. Pelo menos caia na direção do teu chamado. É por essas e outras que não para de sair seminarista lá de Itamonte. E eu fiquei sabendo que acabou de vir mais um. Agora, para esse primeiro ano do seminário agora. Ok. Então você precisa descobrir. E olha só o que o texto diz: para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Os antigos costumavam ter muitos ditados sobre a vida, e você já deve ter ouvido alguns como assim, ó: melhor prevenir do que remediar. Quem já ouviu esse? Quem pratica isso? Você não me provoca. Melhor prevenir do que remediar. Então diminui o açúcar, diminui o sal, bebe mais água, pratica exercício físico. Você faz tudo isso, não é? Dorme direitinho, certo? Então não está prevenindo não. Não está prevenindo não. Outro ditado: o prudente morreu de velho. Quem conhecia esse? Esse é mais raro. O seguro? Ah, eu conheci o prudente. Mas é quase a mesma ideia. O prudente, ele quer andar onde é seguro, e por conta disso, ele não se estrepa, ele não se dá mal. E aí ele vai morrer por causas naturais. Não é mais ou menos o que está escrito aqui? O sábio ao caminho da vida. O sábio vive, o sensato, o inteligente, ele vive. Isso conduz ele para cima, e ele acaba evitando o quê? O inferno, que é embaixo. Então, esses ditados são muito parecidos com esse provérbio bíblico. O prudente, o sábio, o sensato, sabe aonde quer chegar, enquanto o louco acaba onde não gostaria de estar. Eu não quero que isso aconteça com você. E justamente porque eu não quero que isso aconteça para você, que você acabe na onde você não gostaria de estar, eu quero te ensinar 2 lições muito simples, dá até vergonha de ensinar. Vamos lá. Porque quem lê o versículo já vai entender. A melhor forma de evitar o caminho errado é tomar o caminho. Ok. Vamos decorar isso? Eu falei que dá vergonha de ensinar isso, mas como a gente faz o contrário, vamos lá. Repitam comigo. Evite o caminho errado tomando. Ok. Mas tem gente que não quer errar evitando o caminho errado. E aí já é uma troca muito perniciosa e sutil. Parece que eu estou falando besteira ou coisa simples demais, mas é estranho como nós não levamos isso aqui em conta no nosso dia a dia.
Ingenuamente a gente pensa que o caminho de Deus é na direção de lá, e o do mal é na direção de cá. Então eu só não posso ir para cá. Se eu não for para cá, está tudo ok. É verdade isso? Se eu não trilhar o caminho certo, eu continuo perdido. Mas nós pensamos que não, o mal para cá, o bem para lá, eu preciso evitar esse lado. Se eu estiver andando nessa direção, uma hora eu chego lá em cima. Isso é um engano, não é assim que acontece. O caminho de Jesus, ele diz, é estreito, é restrito, por isso poucas pessoas seguem por esse caminho. É como um alvo, se você desviou 1 grau, você errou. Concordam? Você desviou 1 grau de onde que Deus queria que acertasse. Errou. É assim que basta. Basta desviar 1 grau para estar perdido. Outra coisa que eu entendo, que é muito importante, é que você tem que parar com esse negócio de buscar os limites do que é permitido. Ai, será que isso pode ou não pode? Vou arranjar alguém que diz que não pode ou que pode. E você quer ficar procurando o limite daquilo que pode para não errar. Só que isso não é próprio de quem quer acertar. Leia lá o finalzinho. Isso é próprio de quem quer parecer certo. Se você tem uma ponte sobre um abismo imenso, a prudência te levaria a andar na onde? No meio. Se essa ponte não tem corrimão, e você anda bem na beirinha, o que você é? Pode falar, o que você é? Louco, doido varrido. Não tem nenhuma segurança e fica andando na beirinha. E às vezes o que a gente encontra na igreja, no meio das pessoas que seguem Jesus, é gente brincando desse jeito. Eu não quero acertar, eu quero adrenalina. Contanto que eu não caia lá embaixo, está tudo bom. Você não engana ninguém desse jeito. Aliás, engana algumas pessoas que parece certo, mas não engana Deus. Porque para Deus, o certo é o que quer acertar, não o que quer parecer certo. Isso é hipocrisia. Se a gente quer acertar, então temos que mirar no caminho certo. Foca no caminho certo. E assim você evita de tabela o caminho errado. Você não quer errar na sua vida? Deixa eu fazer uma pergunta e ver quem está junto. Quem não quer fazer errado na vida, levanta a mão bem alto, deixa eu ver. Não quero fazer errado. Quem quer acertar como marido? Levanta a mão. Quer ser um maridão daqueles? Olha, tu não me provoca. Qual é a esposa que quer ser uma esposa daquelas que o marido tem orgulho até debaixo d'água? Quem quer ser uma esposa desse jeito? Olha só. Quem não quer errar na carreira? Quer fazer certinho, ser bem sucedido, abençoado de Deus? Quem? Oi, eu também. Sabe como é que a gente consegue isso? Escolhe o caminho certo. Não foca no caminho errado. Eu não devo fazer isso, não posso fazer aquilo. Se você está olhando para a direção errada, olha para o que você deve fazer. Olha para a Bíblia. O segundo ensinamento, também muito óbvio, é o seguinte: o caminho certo conduz para cima. Vamos ver lá o texto. Para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima. E como ele está indo para cima, ele está evitando um outro caminho chamado inferno, que é onde? Ele está preocupado com o inferno? Não. Porque de quebra ele já evita. Então, o caminho certo conduz para cima. Eu quero que você olhe para cima. O caminho até Deus não tem nenhum caminho novo, é velho, a gente já conhece de cor e salteado. Eu vou repetir: o caminho para cima, o caminho para Deus, quem sabe, fala comigo bem forte, é Jesus. Como é que você anda com Jesus? Se você quer acertar o caminho, a verdade, a vida, é Jesus. Siga Jesus, não tem erro. Não tem erro. Como diz o mineiro, é batata. Eu não sei explicar por que eles falam isso, mas é batata. Siga Jesus e você não erra. Siga Jesus e você acerta com o caminho para a sua vida. O caminho até Deus é Jesus.
Por que você deve ir até Deus? Deus é a fonte, Deus é o fim de todas as coisas. Tudo foi criado para Ele, tudo encontra sentido nele, nada tem sentido fora dele. No final, todo mundo se prostra e adora e reconhece a majestade de quem? De Deus, de Jesus. Até o diabo vai acabar de joelho diante dele, dizendo: tá certo, eu era rebelde, mas o Senhor é Senhor, e tal. Vai reconhecer. Então vamos fazer logo o que tem que ser feito. Vamos nos render a Jesus. Vamos chegar a Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando para a história da Bíblia, nós vamos ver que aquelas pessoas que olharam para cima, olharam para o alvo, olharam para Jesus, elas foram subindo cada vez mais alto, tornando-se pessoas cada vez melhores. Eu poderia dar muitos exemplos, vou falar só um agora, que é Paulo. Paulo escreve lá em Filipenses capítulo 3, versículo 10: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele está dizendo que ele quer isso, mas se você ler o contexto, ele está dizendo assim: eu quero só isso. Mais nada. Eu quero ser achado em Cristo, quero que achem Ele em mim, eu quero me conformar com Ele em todos os aspectos, até sofrer com Ele, morrer com Ele e ressuscitar com Ele. O que vocês acham? Ele conseguiu? É um dos pouquíssimos caras que chegou no último dia da sua vida e diz assim: combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei minha fé. Por quê? Porque ele estava focado no alvo, no caminho certo, não no caminho errado. Ele estava olhando para Jesus, imitando Jesus, seguindo Jesus. E eu estou aqui para desafiar vocês a fazerem o mesmo. Querem evitar o caminho mau? Olhem para o caminho correto. Isso é óbvio, mas a gente às vezes tem dificuldade de colocar em prática. Por conta disso, a partir do dia 23 de março, nós vamos estudar a Bíblia com duas coisas em mente apenas. O que Jesus fizer, a gente vai imitar. O que Jesus ensinar, a gente vai praticar. Só essas duas coisas simples. E isso é seguir Jesus. Imitá-lo, ouvi-lo, entendê-lo. Toda a igreja envolvida nisso. Vamos adiante. Eu tenho mais para falar para vocês. Ficar flertando com a pecaminosidade não é prudente, é loucura. Olha para cima, olha para Deus, segue a Jesus Cristo, segue o exemplo que nós acabamos de colocar aqui de Paulo. Eu escolhi um exemplo prático para falar disso, para que você possa entender da melhor forma. Alguns de vocês viram a novela lá da Record, chamada Esther? Viram? Alguém viu? Não? Ninguém? Quem viu? Quem conhece a história de Esther, levanta a mão. Ok. Então, pega a sua Bíblia, abre lá nas primeiras páginas, acha o índice e procura um nome de um livro chamado Esther, no Antigo Testamento. Vamos lá, rapidão. Esther é um bom exemplo de quem entendeu ou não entendeu o seu chamado. No livro de Esther a gente tem vários exemplos de quem andou a vida inteira perdido, sem entender qual era o propósito de Deus para a sua vida. E nós temos dois exemplos de quem entendeu. O primeiro exemplo é do rei Assuero, também conhecido como Xerxes. Na sua Bíblia, logo no começo, está escrito, foi no tempo de Xerxes, e algumas Bíblias dizem de Assuero, que reinou em 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Isso aqui foi há muito tempo atrás, um império imenso, muito rico, e tinha um cara que se sentava no trono e tinha todo o poder sobre isso. Desde a Etiópia, que fica na África, até a Índia, que fica lá no Oriente da Ásia. Muitas terras, muito dinheiro, muita possessão, muito poder. E esse rei Assuero não entendia o seu chamado. E porque ele não entendia o seu chamado, ele era dominado pela vaidade.
completamente dominado pela vaidade, pela ostentação. Você vai entender, você pode ir procurando os versículos à medida que eu vou falando. Esse cara tinha mania de grandeza. Ele queria ser reconhecido, admirado e paparicado em todos os momentos, durante todos os dias do ano. No terceiro ano do reinado dele, ele fez um banquete só para os nobres das 127 províncias. Vocês estão achando pouco? O Brasil tem quantos estados? 26 mais uma unidade federal? 27. O cara no país dele tinha 127. Pegou o Brasil, pôs no bolso. Levou embora. 127 províncias, ele resolveu fazer uma festa para os governantes das 127 províncias. Imagina o tamanho da festa. Chegou aquele mundaréu de gente, ele fez uma festa e depois passou não menos do que 180 dias mostrando para esses líderes a sua riqueza. Vocês têm ideia do que é isso? 180 dias dá quantos meses? 6. 6 meses mostrando para ele tudo que ele tinha. Então, essa aqui é a minha frota de navio. Gostaram? Olha só, esse navio faz isso, aquele faz navio. Essa aqui é o meu estábulo de cavalo número 1. Aqui eu só tenho os árabes. Aqui eu tenho os manga-largas. Aqui eu vou mostrar para vocês a sala do tesouro. É claro que sala de tesouro é modo de dizer. Eu tenho uma sala para as esmeraldas, uma sala para o ouro, e 180 dias mostrando toda a sua riqueza, sua glória. O cara gostava de se gabar, não? 180 dias. Que é isso? Eu fiquei tão assustado na hora que eu vi isso. Terminou esse prazo, sabe o que ele fez? Outro banquete. Um banquete, não esses banquetezinhos que a gente faz de Natal, de Ano Novo aí, que dura 4 horas, está todo mundo cheio, não. Foi um banquete que ele fez, primeiro, o convidado era a cidade inteira. Todo mundo que morava na mesma cidade que ele, a cidadela de Suzã, foi convidado. Muita pompa, você pode ver que havia colunas de mármore, tecido branco e roxo ou azul tecido. A comida e a bebida era à vontade para todo mundo. Cada cálice era feito sobre encomenda. E a bebida era da sua adega, à vontade. O rei passou uma ordem: eu não quero copo de ninguém vazio. E a festa durou quantos dias? Está difícil. 7 dias. Gente do céu. Não satisfeito com toda essa pompa, claro que estava todo mundo falando da festa, e já alterado pelo vinho, lá pelo 7º dia, o rei falou: eu tenho mais uma coisa que eu quero me gloriar. Ele tinha uma rainha que se chamava Vasti, que era lindona. Ele pensou: eu quero mostrar para todo mundo agora a beleza da minha esposa. Mandou. Olha que engraçado, se você tem que chamar a sua esposa, como é que você faz? Eu lá em casa, eu sei o que eu faço. Eu quero chamar a Carol, tá tudo nas pazes, é assim. Entendeu? Se a gente está perdido no supermercado, é assim que funciona. Você sabe que perder a Carol no supermercado não é nada difícil, né? Ela é menor que todas as prateleiras. Então, até farmácia eu perco ela. Aí ela subia de lá, a gente se acha. É assim que eu chamo a minha esposa. O cara queria chamar a esposa dele. Lê na sua Bíblia quantos caras ele mandou buscar ela? 7. 7. Que mania de grandeza esse cara tem? 7 caras para chamar a esposa dele para vir. A mulher pensou assim, ela estava no outro banquete dentro do palácio, enquanto ele estava no banquete nos jardins. Ela pensou assim: esse cara bebeu, tá todo mundo bêbado lá e ele quer mostrar a minha beleza para esse monte de bêbado? Não vou não. Mandou recado que não ia. O rei ficou tão contrariado que transformou aquele problema num problema de Estado. Chamou 7 outros conselheiros políticos, perguntando o seguinte: e agora? O que eu faço com a minha esposa? O que você faz com a sua esposa é problema político? É problema do governo? O que vocês acham, gente? Vamos pedir conselho para Dilma, o que você faz com a sua esposa? Pois é, pediu o conselho e os caras falaram bem assim: vai ser um problema isso aí.
Se a tua esposa não te respeitou, então as mulheres do país inteiro não vão respeitar os seus maridos. Você precisa tomar uma atitude. Não, vocês estão certos, é verdade. Destituiu ela do poder, tirou ela, não é mais rainha, arrancou a coroa, mandou embora. Falou, agora fique sabendo que eu não levo desaforo para casa e nenhum homem deve levar. Vaidoso, orgulhoso, assueiro, achava que a vida dele era se vangloriar. A vaidade dominava ele. Agora que a gente falou bastante mal do Assuero, deixa eu conversar um pouquinho com você aqui. Sabe por que ele fez isso? Todos nós temos a missão que Deus tem para a gente, que a gente precisa caminhar o caminho certo. Mas se a gente não seguir esse caminho, automaticamente a gente está seguindo um caminho oculto, negro, conduzido para algum pecado como vaidade, insegurança, ostentação, orgulho, prazer. Ou você cumpre a sua missão divina que Deus tem para você, ou você é um assuero em potencial. É muito importante que você entenda isso. Vai ficar mais claro com os outros exemplos. No reinado desse cara existia um exilado chamado Mordecai. Talvez na sua Bíblia esteja escrito Mardoqueu. Não se preocupe, as consoantes são as mesmas, trocaram as vogais. O povo faz isso aí. É porque no hebraico não tem vogal. Então eles confundem, tá? Mardoqueu, Mordecai. Mordecai era um senhor que temia Deus, um judeu que conhecia o Deus verdadeiro. Cara responsável. Está lá exilado, fora do seu país, desterrado, mas continua temendo a Deus. Ele tinha uma prima chamada, ó quem estava na escola dominical, chamada, errou, não era Esther, era Radassa. Radassa, o nome que se deu para ela depois foi Esther. E essa prima ficou órfã, de pai e de mãe. O que ele fez? Ele é um homem que teme a Deus, que sabe do seu chamado, que entende e vive o seu chamado. Ele assumiu responsabilidade, porque um homem que teme a Deus assume responsabilidade. Cuidou da menina como se fosse a sua filha. E a protegia de todo mal. E ela era uma menina muito bonita. Mordecai, ou Mardoqueu, era um cara que entendia e vivia o seu chamado com toda a sua intensidade. Vamos lá. Além de Mordecai, além de Esther, que é essa moça que ainda não sabe qual é o chamado dela, qual que é a vocação dela, tem um outro personagem que aparece lá pelo capítulo 3, chamado Amã. Guarda esse nome. Amã consegue ser pior do que Assuero. Amã está comprometido com a sua missão oculta das trevas. Ele é mais vaidoso que o rei. E o rei acabou promovendo esse cara ao cargo mais elevado de todo o reino. Passou um decreto que todo mundo que visse ele tinha que se prostrar diante dele. E ele gostava muito disso. Onde ele passava na cidade, todo mundo, oh Amã, e abaixava diante dele. Tem que ser muito vaidoso para gostar de um negócio desse, não? Imagina, você entrando na igreja, todo mundo, oh, né? Alguns de vocês são bem tímidos, acho que já volta para trás assim. Negócio estranho. A gente quer entrar escondido, sair calado. Imagina todo mundo. Todo mundo se prostrava. Mas tinha um cara que não se prostrava diante dele. Adivinha quem? Mordecai. Amã passava, todo mundo abaixava, Mordecai ficava lá. Né? Grande coisa. E os outros que se abaixavam, começaram a abaixar e olhar para Mordecai assim e dizer, ué, por que ele não abaixa, eu tenho que abaixar? Você sabe que quem não segue o seu chamado, segue outro, né? E eles entenderam que o chamado deles era dedurar ele. Deduraram ele para o Amã e disseram, olha, tem um cara aqui, onde você passa, ele não abaixa não. Começa a reparar para você ver. Amã começou a reparar e começou a ficar muito chateado.
Como que pode esse cara não se prostrar diante de mim? Eu não aceito isso de jeito nenhum. Foi ficando bravo, porque ele não se prostrava. E ele fez um plano e disse assim: eu não vou criar problema com esse cara não. Esse cara é judeu, sabe o que eu vou fazer? Eu vou acabar com todos os judeus, de uma vez, que aí a gente acaba com o problema pela raiz. Tão mal esse cara era. Tomado pela vaidade, ele fez um plano para destruir todos os judeus. Falou com o rei que havia um povo que não se adequava às leis, era um povo que não se encaixava dentro do reino dele, e que se ele quisesse, ele ia botar dinheiro do bolso para dizer para o império inteiro que no dia tal que ele lançou sorte lá, todo mundo que quisesse matar um judeu podia matar, e ainda podia ficar com os bens dele. O rei assinou o decreto, mandou as cartas para 127 províncias. Como é que era que cada cidade onde tinha judeu ficava quando recebia essa notícia? Imagina. Quem aqui é mineiro? Levanta a mão. Por favor, levanta a mão. Eu sei que vocês são desconfiados, mas eu não vou expor vocês. Eu acho que alguns mineiros não se assumiram, mas tudo bem. Imagina que surge um decreto aí dizendo que no dia 4 de dezembro, quem quiser matar um mineiro pode matar e ficar com a casa dele, as coisas dele. Imagina isso. Como é que essa notícia vai chegar lá em Minas? Hã? Eu já choro só de imaginar o mundo sem mineiro. Cara, pão de queijo sem ser o mineiro, sem essas piadinhas, sem esse canto, essa fala cantada. Que judiação! Aonde chegava a notícia de que os judeus seriam exterminados, todo mundo começava a chorar. Mordecai trocou as suas roupas, vestiu as roupas de humilhação feitas de saco, jogou cinzas na cabeça, foi para lá, para a porta do templo e ficou lá, do templo do palácio, ficou lá, se humilhando, triste, por causa daquela notícia, por causa desse cara ruim aqui, ó, Amã, cheio de vanglória, seguindo a sua missão oculta. Agora, nessa história tem uns outros detalhes que vale muito a pena a gente falar. Anteriormente, depois que o rei começou a sentir saudade da beleza da Vasti, ela falou: ai, que saudade daquela minha princesa, ela era tão linda, por que eu mandei ela embora, né? Ai. Aí os conselheiros, os 7, mais uma vez: olha, sabe o que você faz? Manda buscar as mulheres mais bonitas das 127 províncias que você tem. Você é rei, você faz o que você quiser. Eu sei que a gente gosta de romantizar e dizer, né? Ah, foi um concurso de beleza. Foi concurso de beleza nada não. Eles saíram pegando as mulheres mais bonitas e levando para lá. Eu entrei aqui hoje e falei para o Rafael bem assim: Rafael, como é que você se sente tendo uma filha tão bonita? Eu não vou nem olhar para ela que ela vai ficar com vergonha. Aí ele falou: ah, rapaz, eu tenho que dar graças a Deus, nossa, é um presente, os dois são um presente. Se o Assuero tivesse vivo, ele vinha aqui sequestrar a Rafaela. É claro que ia sequestrar as outras moças lindas que a gente tem aqui também, tá, gente? Ele pegava as moças solteiras e levava lá para o seu harém. 6 meses de tratamento com cosmético, mais 6 meses de tratamento com outro cosmético. E aí, num dia especial, levava a moça, ela podia levar o que ela quisesse, passava a noite com o rei. Depois dessa noite com o rei, vocês não precisam ser muito espertos para imaginar o que rolava. Pegava essa moça e mandava para um outro palácio para ficar lá guardada. Se ele gostasse dela, ele podia chamar de volta, senão ela ia ficar o resto da vida lá jogada com as outras. Que horror! Vocês estão vendo que o negócio de mulher objeto não é de hoje não, é velho. Que horror! Cara vaidoso, só pensa nele. Quem que eles pegaram para levar lá para o palácio também, porque era muito bonita? Quem? Esther. Mas quando a Esther foi ficar com o rei, de quem que o rei gostou? De quem? De quem? De quem? De Esther. Pegou a coroa, colocou na cabeça dela: agora eu não preciso mais, agora você é minha rainha. Você vai ser a rainha do meu império.
Esther. Deixa eu ver se vocês estão acompanhando. Qual que é a raça de Esther? Judia. Ela é judia. Ela é filha de judeus, então ela é judia. Um dia, depois do casamento da sua prima, filha, com o rei, Mardoqueu estava lá no lugar onde ele devia estar, cuidando dela o mais próximo possível, que era na porta do palácio, da onde ele recebia notícias e mandava notícias para essa moça. Mesmo ela estando casada, ele continuava lá cuidando dela. E lá naquele lugar ele ouviu uma conversa de 2 caras que estavam tramando assassinar o rei. O que alguém que sabe de uma coisa dessa, né, e entende o seu chamado, é responsável. Quando alguém que entende o seu chamado ouve uma história dessa, o que faria? O que faz? Faz o que é certo. O que ele fez? Mandou recado para sua afilhada, que mandou recado para o rei, que mandou investigar e descobriu que era verdade, mandou matar os 2 caras que estavam tramando assassinar. E o assunto morreu. Depois que o rei fez aquele decreto que os judeus iam morrer lá pelo mês de dezembro, um dia, Amã estava passeando por ali e se encontrou com Mordecai de novo, ficou olhando para ele para ver se ele ia se abaixar. Parou na frente dele, ficou olhando assim para ver se ele ia se abaixar e nada. E ele ficou muita raiva. Ele chegou em casa cuspindo marimbondo. Já viram alguém cuspindo marimbondo? Não? Você sabe que alguém está cuspindo marimbondo quando cada palavra é uma ferroada. Ele chegou em casa cuspindo marimbondo e reclamando com todo mundo que ele odiava aquele cara, que ele queria ver aquele cara lá no inferno, que ele ia acabar com ele. A família dele falou: você é tão queridinho do rei, pede para o rei, para amanhã você dar cabo dele. Faz o seguinte, constrói uma forca aqui de 20 metros e amanhã você pede para o rei para te dar autorização para enforcar, ele vai te deixar. Ele mandou fazer no quintal lá, uma forca de 20 metros de altura. O Rodrigo é meu auxiliar para isso. É um prédio de quantos andares mesmo? 6 andares. Dá para ver de longe, gente? Não. Eu agora moro num bairro alto, né? Eu estou doido por uma luneta, porque dá para ver Campinas inteira, assim, ó. Ele queria um negócio desse, bem alto, matar e botar ele lá em cima, para todo mundo ver como é que eu odeio esse cara. Ele falou: amanhã eu vou falar com o rei, eu acabo com essa conversa, eu acabar com esse cara amanhã de manhã. Me acompanhe. Nessa mesma noite, o rei perdeu o sono. O rei não conseguia dormir. Mandou chamar alguém para ler as histórias do reinado dele. Sabe, as atas do reinado dele? Foi lendo, até que o cara leu bem assim: tal dia, Mordecai fez uma denúncia a respeito de 2 caras que estavam querendo matar o rei, e o rei foi salvo. Isso está guardado aqui como uma história de como ele foi salvo. Aí o rei falou: nossa, é verdade, isso aconteceu mesmo. O que esse cara ganhou? Aí o cara falou: ganhou nada não. Como assim não ganhou nada? Eu não dei nada para ele. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Esse cara salvou minha vida, preciso fazer alguma coisa por ele. Vai acompanhando. Quando ele não dormiu de manhã, ele estava lá matutando o que ele ia fazer, quando chegou Amã. O conselheiro mor dele, o que ele mais gosta. Amã chegou e pensou: o Amã vai me ajudar a decidir o que eu faço com esse cara, né? E aí quando o Amã chegou, ele perguntou: Amã, que bom que você chegou. Eu estou aflito aqui, eu preciso decidir uma coisa e não tenho ideia. O que eu devo fazer com uma pessoa que eu quero honrar muito? Amã: vocês vão me ajudar. Quem não leu a história já sabe. O que a Amã pensou? Quem? Poxa, demorou, não? Olha só. O quê? Vamos ver. Bom, deve ser eu. Bom, o que eu ia gostar? Sim. Rei, pega o teu cavalo. Pega uma roupa sua, bota nele. Pega aí uma marca, uma joia que é só sua. Coloca nele. Coloca ele para passear pela cidade, assim, ó. Bota o cara mais importante do reino para puxar o cavalo. Nossa, isso aí ia ser muita honra para esse cara.
O Assuero até brilhou o olho e falou: onde eu gostei da ideia. Amã, não existe ninguém mais honrado no meu reino que você. E a pessoa que eu quero honrar é Mardoqueu. Deu o dia, tá lá Amã puxando o maior inimigo dele. E gritando: assim o rei faz com quem ele quer honrar. É assim que ele faz com quem ele quer honrar. Estão vendo Mordecai? É muito honrado. É assim que ele faz com quem ele quer honrar. Engraçado, não é? Mas a gente leu aquele versículo que diz que para o sábio, o sensato, há o caminho da vida que o leva, a fim de evitar. Ok. Vamos voltar para a Bíblia. Esther está numa condição privilegiada. Ninguém sabe que ela é judia. Todos os judeus assumidos estão correndo perigo de morte. E Mardoqueu mandou um recado para ela. Capítulo 4, versículo 13 e 14. Vamos ler. Mandou Mordecai dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Ele está provocando ela, para ela descobrir e abraçar o seu chamado. Rainha, não fica quietinha não, achando que tudo vai sair bem para você, que não vai sair. E se você não fizer nada, vai ter livramento. Mas você não pensou numa coisa? Será que não foi por isso mesmo que Deus colocou você aí? E nesse momento Esther tem que decidir entre os dois caminhos. Ou ela segue a vaidade e pensa: não, eu estou aqui porque eu sou a mais linda de todo o reino. Ou ela é humilde e entende: não, Deus me colocou aqui para libertar e salvar o meu povo. Agora o detalhe: a rainha não pode ir na presença do rei por livre e espontânea vontade. Ela só vem quando ela é chamada. Fazia 1 mês que ela não era chamada. E se ela aparecesse lá, sabe o que tinha que ser feito com ela? A não ser que o rei pegasse o cetro e estendesse para ela e dissesse: você é bem-vinda, pode falar o que você quiser. Esther mandou um recado para o seu tio, está aí na continuidade, dizendo: eu quero que você reúna todos os judeus que você puder, jejue durante 3 dias, não comam comida, não bebam água. Eu, as minhas servas também vamos fazer isso. Eu vou falar com o rei, e se eu morrer, morri. É isso que me deixa mais empolgado. Eu entendi o meu chamado, eu vou abraçar o meu chamado, eu vou viver ele com toda a minha força, e se eu tiver que morrer para defender esse chamado, eu vou morrer, mas eu vou cumprir o propósito da minha vida. Deu 3 dias, ela apareceu lá na entrada do palácio. O rei ficou sabendo, mandou ela entrar, estendeu o cetro para ela e disse: minha rainha, o que lhe trouxe aqui? Se você está arriscando a sua vida e está aqui, é algo muito sério, você pode me pedir o que você quiser. Se for metade do reino, eu te dou. E ela falou bem assim: eu só quero convidar você para um banquete. E deu o banquete. E falou: eu quero que você leve só uma pessoa. Quem? Amã. Leva ele para o meu banquete. Comeram. E Amã ficou feliz da vida. Ai, como eu sou importante. A rainha fez um banquete para o rei e só chamou uma pessoa de fora. Eu sou demais. Vaidoso. E o rei mais uma vez perguntou para ela: rainha, fala o que você quer. Pode ser metade do reino que eu te dou. E ela disse: volta em outro banquete. E eu te falo. Traz Amã de novo. E ela fez outro banquete. Para o rei, para Amã. Só que nesse segundo banquete, Amã já tinha passado o dia pulsando o cavalo. E chegou lá já preocupado.
E a rainha contou a verdade para o rei. Eu chamei você aqui porque eu estou correndo perigo de morte. Eu sou judia. E o povo judeu tem um inimigo mortal, que resolveu matar todo mundo, velhos, homens, mulheres, crianças, adolescentes, só porque ele é vaidoso. E o rei perguntou, mas quem que é esse cara? Esse é o cara. Amã, o terrível. O rei ficou tão transtornado que saiu da sala. Amã ficou desesperado pelo seu pescoço. Se agarrou na rainha. Olha que doido. Se agarrou na rainha. Ai, pelo amor de Deus, pede para ele não fazer nada comigo e tudo mais. Bem na hora que ele estava agarrado na rainha, o rei voltou. E quando ele voltou e viu aquilo, ele falou, não, agora deu. Eu quero esse cara morto imediatamente. Alguém do lado falou, na casa dele tem uma forca de 20 metros, será que serve? Olha, vai ser perfeito. Gente, a história é trágica. Ele foi enforcado na forca que ele preparou para o Mordecai. Porque ele estava seguindo na direção errada. Ele estava seguindo o caminho do seu coração vaidoso. Deixa eu lembrar vocês de um versículo importante. O coração do homem é enganoso. Não siga seu coração. Não siga a sua vaidade. Não siga os desejos da sua natureza ruim. Siga a palavra de Deus. Siga o Espírito Santo. Esse é o caminho certo. Pastor, como que eu faço isso? Olha para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Viva o chamado que Ele tem para você. Esther abraçou o seu chamado. Trouxe salvação para as pessoas. Se você abraçar o seu chamado, você também vai ser instrumento de bênção para as pessoas que estão ao seu redor. Mas se você não fizer isso, você é perigoso. Você é prejudicial. Você machuca. Como eu disse no começo, hoje é o dia de abrir mão do caminho errado para abraçar o caminho certo. O que Deus quer da sua vida? Para que Ele lhe desenhou? Entenda e viva o seu chamado. Eu vou dar um tempo para você pensar. A gente tem uma canção para te ajudar a refletir sobre isso. Tem um provérbio que diz: há caminhos que ao homem parecem direitos, mas no final são caminhos de morte. Não pense você que só por vir estar aqui na igreja você está no caminho da vida. O caminho da vida é atrás de Jesus. Eu estou sendo tão claro porque eu quero me garantir de que eu vou encontrar você lá em cima. Mas para isso você precisa andar no caminho certo. Sabe por que você briga? Por causa da sua vaidade. Sabe por que você fica chateado? Porque o seu orgulho foi ferido. Sabe por que tem confusão na tua casa? Porque as coisas não estão do jeito que você quer. Tiago fala isso. Vocês estão a lutar, a fazer contendas, porque não pedem, ou porque pedem mal, querem coisas para satisfazer os seus desejos. É por isso. Então é momento de arrependimento agora. É momento de abandonar a missão oculta e abraçar a missão da luz. É momento de fechar com Jesus e dizer: eu quero seguir Jesus, eu não abro mão. Eu quero entender e viver o meu chamado. A música que a gente vai cantar diz: eu tenho um chamado. Eu quero dizer que Deus tem um chamado para você. Deus tem uma missão para você. Para abençoar, para salvar, para libertar a gente, para fazer a diferença. E Ele está chamando. Ele está chamando. Mas cabe a você atender esse chamado. Amém?
Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado